Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora neste vídeo, você não pode passar para outro vídeo sem antes entender e ver aqui qual é o propósito deste vídeo. E o propósito desse vídeo, para que você me entenda, você precisa me acompanhar até o final para que você possa entender o propósito. E eu tenho certeza, eu te garanto, o propósito desse vídeo aqui é para o seu crescimento e total proveito da sua vida ministerial, da sua caminhada cristã. Aqui quem vos fala é o presbítero Pedro Henrique, monitor e responsável do núcleo 1269 do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Lecionando o curso médio de teologia, onde nós temos 24 matérias, e o meu propósito aqui a princípio, não final, mas a princípio, é que nós vamos trazer um resumo bem prático de uma das 24 matérias do nosso curso teológico. A matéria que nós vamos falar hoje é hermenêutica. Hermenêutica, interpretando as Escrituras Sagradas. Queridos, neste livro tão importante, nessa matéria, neste assunto tão importante, nós iremos aprender ferramentas, meios, formas de se interpretar a palavra de Deus de uma forma correta, de acordo com o que a Bíblia diz. Interpretando o que realmente a Bíblia diz. Olha, tem muitos pregadores, oradores, ensinadores que respeito, mas passam adiante informações que, na verdade, o texto bíblico não quer dizer isso. E são verdades pregadas, ensinadas nos nossos dias de hoje. Através do curso teológico e exclusivamente, através do livro Hermenêutica, desse assunto, desta matéria, você vai aprender de verdade, mas é de verdade mesmo. Para isso você precisa me acompanhar no mínimo até o final deste vídeo, para que você entenda de verdade, a princípio, como interpretar a palavra de Deus, da forma correta, da forma a qual a Bíblia está explícita. Para nós iniciarmos o nosso conteúdo aqui, a palavra hermenêutica vem de um significado trazendo a interpretação. A palavra hermenêutica significa interpretar ou interpretação. Trazendo isso dentro da Bíblia, estaremos aprendendo a respeito da interpretação do texto, das palavras, das histórias, das passagens bíblicas contidas dentro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Logo de princípio, nós precisamos entender, para nós interpretarmos a Bíblia corretamente, da forma que ela é, da maneira em que ela está escrita, de uma forma coesa, de uma forma correta e ordeira, nós precisamos entender que entre a Bíblia e nós existe 4 distâncias, ou 4 abismos entre nós e a Bíblia. Quais são essas distâncias? Quais são esses abismos? O primeiro abismo é o abismo geográfico. Por que o abismo geográfico? Porque a Bíblia ela foi escrita e vivenciada não na nossa geografia, no Brasil, na América, mas sim a Bíblia ela foi escrita e toda vivida, suas histórias, elas aconteceram no Oriente Médio. Aconteceram onde hoje é a nação de Israel, é ali a Arábia, a região do Paquistão e aquela região ali do Oriente Médio. Então, é uma distância geográfica. Nós precisamos entender isso. Para você que quer aprender a interpretar a Bíblia da forma correta, você precisa ter em mente que a Bíblia ela foi escrita em uma outra geografia, que não é a nossa geografia. Distância geográfica, ou o abismo geográfico entre nós e a Bíblia. A segunda distância,
o segundo abismo que existe entre a Bíblia e nós é o abismo cultural, é a distância cultural. Dentro dessa distância geográfica que eu disse para vocês, nós já podemos entender, dá para nós termos entendimento que se muda-se a geografia, obviamente muda-se a cultura. Cada região geográfica tem uma cultura. E a cultura do Oriente Médio, de Israel, ali podemos dizer do norte da Europa, sul da África, aquela região ali, vamos dizer, uma região um pouquinho ali da Ásia, né? É ali aquela região do centro do mapa mundi, o centro ali da Terra, o centro do mapa mundi de extensão, é ali aonde ocorreu os fatos bíblicos. E há uma diferença de cultura, há uma diferença de comportamento. Então nós precisamos entender, para interpretarmos a Bíblia como ela está escrita, da forma correta, há essa distância, esse abismo que é o abismo cultural. É uma outra cultura, não é a cultura brasileira, a cultura americana. Não, de forma alguma. É uma outra cultura. Existe o terceiro abismo, ou a terceira distância entre nós e a Bíblia, que é a distância de tempo, a distância temporal, o abismo temporal. A Bíblia, ela foi escrita em um outro tempo. A Bíblia, ela foi escrita e vivida no Novo Testamento há aproximadamente 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Então, há essa diferença. Essa diferença do quê? Essa diferença de tempo. A Bíblia, ela foi escrita e foi vivenciada, o pano de fundo, o cenário da Bíblia é um tempo que não é no nosso tempo. A Bíblia não foi escrita, os personagens não viveram, os escritores não escreveram no ano 2000, no ano 1500, não. São, no mínimo, 2 milênios de distância, de diferença. Se nós formos observarmos o Antigo Testamento, são aproximadamente 3.000 anos. Há passagens que há aproximadamente 4.000 anos de distância entre o nosso tempo e o tempo em que foi escrito e vivenciado. Nós precisamos entender esse abismo, essa distância de tempo, temporal. O quarto abismo e a quarta distância entre nós e a Bíblia é o abismo linguístico, a distância do idioma, linguística. Por que razão? A Bíblia, no seu original, ela foi escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. Foi nesses 3 idiomas que originalmente a Bíblia foi escrita. A Bíblia, ela não foi escrita a princípio no português, no inglês, né, que são os idiomas hoje mais mencionados, mais conhecidos. Não. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Um outro idioma do que o nosso. Os seus originais. Hoje, graças a Deus, através do árduo trabalho dos escribas, dos tradutores, hoje nós temos a Bíblia na nossa tradução. Nós conseguimos ler ela perfeitamente. Mas quando literalmente, originalmente ela foi escrita, ela não foi escrita na nossa linguagem, no nosso idioma. Então nós precisamos ter isso em mente, para que nós possamos interpretar a Bíblia de uma forma correta, de uma forma totalmente coesa, aquilo e ser fiel. Você que está me assistindo, você obreiro, você pregador, você pastor, você líder, você ministro, você membro do corpo de Cristo, que atua principalmente no ministério da palavra. Aqui vai uma recomendação. Você precisa ser fiel ao texto, mostrar toda a fidelidade ao texto. Obviamente que no campo da pregação, do ensino, existe a área da aplicação, você aplicar a palavra, enfim. E às vezes você vai falar algo que talvez não é o que o texto quer dizer literalmente, mas você vai fazer uma aplicação. Isso é possível, não há problema nenhum nisso. Entre aspas, você vai, entre aspas, forçar o texto, né, que alguns costumam usar esse termo, outros usam o termo da exegese, né, fazer a exegese do texto, não tem problema, mas para que você faça
uma exegese do texto, né, uma interpretação correta e uma aplicação do texto na sua mensagem, você precisa ter em mente a fidelidade do que está escrito, para que você também não passe uma impressão errada daquilo que o texto bíblico não quer dizer. Você pode pegar um texto, fazer uma aplicação para os dias de hoje perfeitamente. Talvez falar algo que o texto não quer dizer literalmente isso. Não tem problema. Mas para isso, você precisa dar a conotação exata do que o texto quer dizer. E aí sim, fazer a sua aplicação. Tudo isso nós vamos estar aprendendo, tudo isso nós vamos estar aqui conhecendo neste livro, neste assunto, nesta matéria que é hermenêutica. Aproveitando aqui a oportunidade, se você achou esse vídeo interessante, está gostando do conteúdo, eu já te peço para você curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal. Sempre que possível eu vou estar postando aqui palavras, conselhos, ensinos que envolvem o conhecimento da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder, se você está entendendo que isso está sendo para sua edificação, isso está sendo com um propósito, e o propósito para que você cresça no conhecimento de Deus, automaticamente também estará crescendo na graça do Senhor Jesus. Eu convido a você a compartilhar ao máximo de pessoas, e lembrando, você que tem interesse em aprender mais a palavra de Deus, você está observando, me assistindo, que você precisa aprender mais. Eu vou deixar aqui o meu contato para você entrar em contato comigo através do WhatsApp. Você vai ter a oportunidade de fazer parte do nosso curso completo. O nosso curso completo de teologia, nível médio, tem 24 matérias distintas, com um propósito: fazer com que você aprenda mais da palavra de Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, dentro desse assunto hermenêutica, o meu propósito aqui é trazer uma rápida introdução. É um assunto muito vasto, é um assunto onde nós aprendemos muitas coisas, é uma matéria muito edificante com muitos detalhes. Mas eu preciso, neste vídeo, te passar uma introdução para que você possa estar se ingressando conosco, fazendo o nosso curso e também aprender um pouco mais da palavra de Deus. Não teria tempo para um conteúdo só, toda a informação, tudo aquilo que o livro, assunto, matéria hermenêutica vai nos passar, mas aqui eu venho com o propósito de dar um norte, um destino para você, para que você possa estar trilhando o caminho do aprendizado da palavra de Deus. Na matéria hermenêutica do curso teológico, nós vamos estar aprendendo a como interpretar cada parte da Bíblia. Nós temos as divisões dos livros da Bíblia, como o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas, o Novo Testamento, o Evangelho, nós temos as epístolas, enfim. No Novo Testamento e do Antigo Testamento, nós vamos estar aprendendo as formas de se interpretar cada parte da Bíblia. Eu vou dar um rápido exemplo aos irmãos como é necessário nós estarmos sempre aprendendo as formas de interpretação. Nós temos no Antigo Testamento o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde está explícita a lei, o que nós conhecemos também mencionada por Torá, ou a lei. A lei, ela é, a princípio, exclusiva para os judeus. Então, logo de início, quando nós olhamos para os primeiros livros da Bíblia, nós encontraremos textos que eles não podem ser interpretados de forma literal, porque foi escrito exclusivamente para um povo, e é o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel. Quando nós observamos as leis que estão ali iniciando em Êxodo, Levítico e depois em Deuteronômio, nós observamos muitos preceitos de Deus, ordenanças de Deus, mas nem todas elas podem ser interpretadas
de forma literal. Por que razão? Porque elas foram escritas a princípio para o povo judeu, para o povo hebreu, a nação de Israel. E nós, que você que está me assistindo, que não seja descendente ou que não seja hebreu judeu, você não pode interpretar para você ou para um público gentio que você esteja pregando, que são a maioria dos povos, exceto judeus, enfim, israelitas. Esses sim, a lei é literal para eles. Nós não, nós somos gentios. Sendo gentios, da nossa origem, na maior parte brasileira, aqui americana, contendo aí a América do Sul, em a nossa região de origem, alguns talvez descendentes de europeus, etc., de Portugal e por aí vai. Mas, porém, não somos judeus. Não sendo nós judeus, toda a lei ela não pode ser interpretada de forma literal para nós. Então nós precisamos atentar a esses detalhes. Quando nós vamos, um exemplo, para os salmos, né? Os livros poéticos, os salmos. Quantas pessoas pregam nos salmos, não é verdade? Quantas vezes nós já ouvimos palavras, mensagens pregadas nos salmos? Os salmos são cânticos. Sendo cânticos, existem muitas forças ou formas de expressões nos louvores. Nem todos os salmos são para serem interpretados de forma literal, porque existe força de expressão, existe a mensagem figurativa, alegórica. Falando sobre isso, todo aluno, todo aquele que tem o desejo de aprender a palavra de Deus e deseja interpretar a Bíblia corretamente, precisa ter em mente que a Bíblia foi escrita em 3 tipos de linguagem, no mínimo, em 3 tipos de linguagem, e são elas: a linguagem literária ou literal, figurativa e alegórica. A Bíblia foi escrita em 3 tipos de linguagens: linguagem literal, linguagem figurativa, linguagem alegórica. Quando nós vamos estar observando e vendo o livro dos Salmos, nós vamos observar, nós vamos nos atentar que o livro dos Salmos existem muitas mensagens e cânticos que são alegóricos, que são figurativos. Entretanto, nós precisamos atentar a cada detalhe, precisamos atentar em cada parte. Para quê? Para que nós possamos fazer uma interpretação correta do que a Bíblia vai nos dizer, do que realmente a Bíblia nos diz. Depois, nós temos aí o conteúdo do Novo Testamento, os evangelhos. Nós vemos muitas mensagens, muitas pessoas ministrando, muitos pastores, líderes, obreiros, pregando nos evangelhos. E glória a Deus por isso. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. A pessoa ministrar sobre a vida, ministério, experiência de Jesus. Mas nós precisamos ter alguns cuidados ao estudarmos e interpretarmos o Evangelho. Uma dica muito importante que nós ensinamos com mais detalhes no nosso curso teológico, que nós temos o Evangelho de Jesus. E aí nós temos os escritores, os relatores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro disso, nós temos 2 desses relatores que conheceram e acompanharam Jesus, e 2 que não acompanharam Jesus e não conheceram a Jesus. Eu tenho certeza que você deve saber quem são eles. Se você porventura sabe quem são eles, comente aí nos comentários. Se você me acompanha até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você está observando e entendendo que aqui tem um conteúdo que vai agregar para o seu conhecimento. Se você sabe quais são os evangelistas ou os relatores que conheceram a Jesus e não conheceram a Jesus, eu quero entender o seu nível de conhecimento. Eu quero aprender junto com você e eu quero entender qual é a sua posição no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero que você comente aí quais são os evangelistas que conheceram, que viveram com Jesus e os que não conheceram e não viveram com Jesus.
Outra informação importante a respeito do Evangelho, ou dos Evangelhos, e aí alguns falam o Evangelho, outros falam os Evangelhos, enfim, o nosso propósito não é esse hoje, aqui nesse vídeo, tratarmos desse assunto. O nosso propósito é deixarmos algumas dicas importantes, superficial, para que você possa trilhar o seu caminho do conhecimento da palavra de Deus. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, alguns repetem a passagem. Existem algumas passagens, alguns milagres de Jesus, que eles foram escritos tanto por Mateus, tanto por Marcos, tanto por Lucas e até mesmo por João. Qual que é a dica aqui para fazer uma interpretação correta do que realmente a Bíblia diz? Eu observar, eu atentar para cada evangelista, o que eles escrevem. Meus irmãos, cada um vai dar um detalhe. E eu preciso prestar atenção em cada passagem, em cada detalhe, para que eu possa ter informações. E estas informações possam abrir a minha mente, descortinar um caminho, para que eu possa ter um entendimento pleno da interpretação daquela passagem, daquela história. Então eu preciso me atentar a isso. Eu preciso estar atento aos textos bíblicos para que eu possa interpretá-los de uma forma melhor e de uma forma que realmente o texto nos diz. Ficou interessado? Quer aprender mais? Não deixa de entrar em contato conosco e fazer parte do nosso curso teológico. Eu quero fazer esse convite especial para você. Você que acompanhou essa rápida introdução sobre esta matéria, entre em contato conosco. O nosso contato está aqui embaixo aqui do vídeo. E você vai ter a oportunidade, da onde você estiver, não há limites. Nós transmitimos o nosso curso totalmente online. De qual localidade você estiver, você poderá ter a oportunidade, de uma forma rápida, prática e fácil, de estar aprendendo mais da palavra de Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus.